Olá, alunos! Nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro de português. E o primeiro conteúdo que nós vamos ver é o texto. O texto é uma atividade interacional comunicativa ligada a uma situação específica, ou seja, a um contexto. Nós precisamos compreender esse contexto. Vamos ver o exemplo abaixo. Para mim, filhinha, comprou um vestido para mim? Que coisa linda! Da cor que eu gosto. Ah, que pena! Tá muito curto. O que eu faço agora? Empresta para mim? Nós conseguimos compreender essa tirinha fazendo uma leitura através das imagens, que são as linguagens não verbais, mas os enunciados, que são a nossa linguagem verbal. Então, nós conseguimos compreender o contexto, tanto através da imagem, junto do enunciado. Então, tudo isso, somando, temos o contexto. Nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, nas charges, etc., a fala dos personagens é sempre indicada em balões. Em textos narrativos, em que é utilizada a linguagem verbal, a fala dos personagens e do narrador são indicadas nos parágrafos. Então, quando nós pegamos uma parábola, uma lenda para ler, um conto, nós vemos sempre estruturado em parágrafos. Vamos ver o que é parágrafo. Parágrafo é um bloco de ideias estreitamente relacionadas. Os parágrafos são indicados como um recuo de margem do seu enunciado. Aqui abaixo nós temos o exemplo de um parágrafo. Preocupada com a discussão na noite anterior, Sofia preferiu ligar a Dora e contar-lhe sobre o ocorrido antes que alguém o fizesse. Oi, Dora, tudo bem? Estou te ligando para falar que Joaquim estava ontem na festa e acabamos discutindo pelo mesmo motivo, mas dessa vez ele se alterou demasiado. Observem que, quando nós começamos um parágrafo, nós temos que deixar um espaço. E a fala do personagem é indicada através do travessão. E também tem que possuir parágrafo, que é esse recuo aí, esse espaço. A fala dos personagens e a pontuação. Em uma narrativa, o narrador normalmente utiliza dois recursos linguísticos para repassar a fala dos personagens. Nós temos dois tipos de discursos, são o discurso direto e o discurso indireto. O primeiro, o discurso direto, o narrador transcreve a fala do personagem diretamente como se ele próprio estivesse falando. A fala é indicada com travessão. Quando nós pegamos conto, lenda, parábola, narração, quando nós temos a fala do personagem, ela é sempre indicada com travessão. Então, o narrador indica esta fala. Lembrando que pode ser tanto o narrador-personagem quanto o narrador-observador. Lembrando que o narrador-personagem ele participa da história e o narrador-observador ele só narra, ele só observa. Então vamos retornar. Por que o discurso direto? Porque é a fala fiel do personagem, é como ele falou. E isso fica grafado através do travessão. Observe o exemplo. O aluno afirmou, : travessão. Preciso estudar muito para a prova. Então, esse preciso estudar muito para a prova foi a fala fiel do aluno. Já no discurso indireto, o narrador se apropria da fala do personagem e a reproduz de maneira indireta. Observe o exemplo. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Nós reproduzimos a fala do discurso direto indiretamente. Como nós fazemos isso? Nós pegamos a fala do
personagem e transcrevemos de maneira indireta, como se ele tivesse falado dessa forma, pois não é o personagem que está falando, é o narrador que está transcrevendo a fala do personagem. Nós vamos agora realizar as atividades. Os exercícios começam na página 107 e vão até a página 111, tá? Observem bem atentamente os enunciados, tá? Para vocês realizarem as atividades. Fiquem com Deus, um grande beijo.